A pequena menina estava sentada no chão frio da cozinha, com os pés descalços tocando o piso gelado. Seus braços envolviam os próprios joelhos com força, como se tentasse se proteger de algo invisível. Seus olhos estavam vermelhos, inchados de tanto chorar, e sua respiração saía irregular, entrecortada por soluços silenciosos. Na sua frente, um prato de comida estava colocado de forma dura sobre a mesa. O cheiro, que deveria ser agradável, para ela era quase insuportável. Seu estômago se revirava, não de fome, mas de medo. Eu não quero comer mais, por favor. Sua voz saiu baixa, tremendo, quase um sussurro perdido no ar pesado da cozinha. A mulher em pé diante dela, sua madrasta, Carla, cruzou os braços com impaciência. Seus olhos não demonstravam nenhum tipo de compaixão, apenas irritação crescente. Para de drama. Você vai comer tudo. Eu não vou repetir. Lívia balançou a cabeça lentamente, o corpo inteiro tremendo. Não era birra, não era capricho. Era algo muito mais profundo. Cada refeição havia se transformado em um momento de terror para ela. Todos os dias seguiam o mesmo padrão cruel. Acordar em silêncio, evitar fazer qualquer barulho, obedecer rapidamente e, principalmente, nunca recusar comida. Mas comer não era simples. Cada colher vinha acompanhada de pressão, de gritos, de olhares duros. Às vezes, quando ela demorava, a mão de Carla batia na mesa com força, fazendo-a se assustar e derrubar o talher. Você é inútil até para comer direito. As palavras cortavam mais do que qualquer castigo físico. Lívia sentia o peito apertar. O ar parecia faltar. Seu coração batia rápido demais, como se estivesse tentando fugir dali. Ela queria explicar, queria dizer que sentia dor, que seu corpo rejeitava aquilo, mas as palavras não saíam. Porque ela tinha medo, muito medo. Seu pai, ele não estava ali. Quase nunca estava. Sempre ocupado, sempre viajando, sempre resolvendo coisas importantes. Ele confiava em Carla. Acreditava que sua filha estava sendo bem cuidada. Se ele soubesse. Mas Lívia não sabia como contar. Sempre que tentava falar algo, Carla aparecia, olhando com aquele sorriso frio que prometia consequências. Cuidado com o que você diz, ela sussurrava às vezes. Ninguém vai acreditar em você. E assim, Lívia se calava. Naquela tarde, o silêncio na casa parecia ainda mais pesado. O relógio na parede fazia um som irritante, marcando cada segundo como se fosse um lembrete constante da tensão no ar. Carla deu um passo à frente e puxou a cadeira com força. Senta. Lívia hesitou por um segundo, mas obedeceu. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurá-las juntas no colo. A colher foi colocada na sua mão quase à força. Come. Lívia levou a colher até a boca, devagar, como se cada movimento exigisse um esforço enorme. Assim que o alimento tocou sua língua, seu corpo reagiu imediatamente. Ela fechou os olhos com força, tentando não chorar, tentando engolir. Mas não conseguia. As lágrimas começaram a escorrer novamente, silenciosas, caindo uma após a outra. Por favor, dói, ela murmurou, quase sem voz. Carla revirou os olhos, claramente irritada. Dói nada. Isso é frescura. Criança tem que obedecer. Lívia sentiu um aperto ainda maior no peito. Não era apenas físico, era como se algo dentro dela estivesse quebrando aos poucos. Ela só queria parar, queria que alguém entendesse, queria que alguém visse, mas naquele momento, naquela cozinha fria e silenciosa, parecia que o mundo inteiro tinha se esquecido dela. E mesmo cercada por comida, por uma casa grande e bonita, Lívia se sentia completamente sozinha. A porta principal se abriu com um leve rangido, quebrando o silêncio pesado que dominava a casa. Passos firmes ecoaram pelo corredor, algo incomum naquele horário. Ele raramente voltava tão cedo. O homem entrou ainda, falando ao telefone, mas parou no meio da frase. Havia algo estranho. Nenhum som de televisão, nenhuma movimentação normal, apenas um silêncio desconfortável, quase sufocante. Então ele ouviu um choro.
fraco, mas carregado de dor. Seu coração apertou imediatamente. Sem pensar duas vezes, desligou o telefone e seguiu o som, passo após passo, até chegar perto da cozinha. Quanto mais se aproximava, mais claro o choro ficava, e mais pesado seu peito se tornava. Quando finalmente entrou, a cena o atingiu como um choque. Lívia estava sentada à mesa, tremendo, com o rosto molhado de lágrimas. Sua mão segurava uma colher, mas era evidente que ela não tinha forças nem para levantá-la. Na frente dela, o prato estava bagunçado, com comida espalhada. E ao lado, Carla, de pé, com o rosto irritado. Come. Agora, a voz dela cortou o ar. O homem ficou paralisado por um segundo, tentando entender o que estava vendo. Aquilo não fazia sentido. Aquilo não podia estar acontecendo dentro da própria casa. O que está acontecendo aqui? Sua voz saiu firme, mas carregada de uma tensão perigosa. Carla se virou rapidamente, surpresa, tentando disfarçar. Ah, você chegou mais cedo. Não é nada, só ela fazendo drama como sempre. Mas antes que pudesse continuar, um som interrompeu tudo. Pai! A voz de Lívia era tão fraca que quase não se ouvia. Mas para ele, foi como um grito. Ele olhou para a filha, de verdade, pela primeira vez em muito tempo. E o que viu fez seu mundo desmoronar. Os olhos dela estavam cheios de medo. Não era birra, não era teimosia, era medo. Ele se aproximou lentamente, como se tivesse medo de assustá-la ainda mais. Lívia, o que aconteceu? Ela tentou falar, mas a voz falhou. Seus lábios tremiam. As lágrimas caíam sem parar. Eu não quero comer mais, por favor. Aquela frase simples atravessou o coração dele como uma lâmina. Não era sobre comida. Nunca foi. Era um pedido de socorro. Ele se ajoelhou rapidamente ao lado dela e a puxou para um abraço apertado. O corpo da menina tremia contra o dele, como se estivesse finalmente encontrando um lugar seguro depois de muito tempo. Calma, eu estou aqui, ninguém vai te machucar. Carla tentou intervir, com um tom defensivo. Você está exagerando. Eu só estava tentando educar. Chega, a voz dele explodiu, fazendo o ambiente inteiro tremer. O olhar que ele lançou para Carla era completamente diferente de antes. Não havia mais confiança, apenas raiva, e uma profunda decepção. Ele voltou sua atenção para Lívia, segurando seu rosto com cuidado. Foi então que percebeu pequenos detalhes que antes haviam passado despercebidos, marcas leves em seu braço, o jeito como ela se encolhia a cada movimento, o medo constante em seus olhos. A culpa o atingiu com força. Como ele não tinha visto isso antes. Como deixou sua própria filha sofrer em silêncio, dentro da própria casa. Me perdoa, ele sussurrou, a voz quebrando. Lívia não respondeu com palavras. Apenas se agarrou mais forte a ele, como se tivesse medo de que ele desaparecesse novamente. Naquele momento, tudo mudou. Nos dias seguintes, decisões difíceis foram tomadas. Carla não fazia mais parte daquela casa. Não depois do que foi descoberto, não depois do que foi visto. A casa, que antes parecia fria e silenciosa, começou a mudar lentamente. Lívia passou a receber cuidado, atenção, e algo que havia faltado por muito tempo, amor. No começo, ela ainda tinha medo. Ainda hesitava diante da comida. Ainda olhava ao redor como se esperasse gritos a qualquer momento. Mas ele estava sempre ali. Sentava-se ao lado dela todos os dias, com paciência. Você quer tentar um pouco? Perguntava com suavidade. Sem pressão, sem medo. E, pouco a pouco, algo começou a mudar. Um dia, finalmente, Lívia pegou a colher sozinha. Olhou para ele por um instante, e deu um pequeno sorriso. Agora, eu quero. E naquele simples momento, ele entendeu uma lição que jamais esqueceria. Nenhuma riqueza no mundo vale mais do que estar presente na vida de quem você ama.